E meus amigos e minhas amigas, estamos no canal de Pepe Severo. É pelo YouTube. É ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar e dar o seu like de positivo. Temos muitas informações do dia de hoje, principalmente do que acontece no G20. Hoje é o 19 de novembro de 2024, Dia da Bandeira. Pouco lembrado pelas pessoas porque é um dos nossos símbolos nacionais. A nossa gloriosa bandeira do Brasil, rejeitada por muitos. Mas além das informações que nós temos sobre o G20, do que está acontecendo lá, foi repetida uma foto com todos os líderes, porque no primeiro faltaram alguns que se atrasaram para vir. Então hoje foi refeita essa foto. Também o TCU deve investigar aquela festa contra a fome e a pobreza organizada pela primeira-dama, que parece que alguém levou vantagem de uma maneira indevida. Cabe ao Tribunal de Contas fazer essa investigação, provocado que foi. Também, além das gafes acontecidas nesse evento, passou mal o presidente do Paraguai, também a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, que hoje completam 1000 dias. Mas começamos com a possibilidade de uma investigação daquela festa organizada pela primeira-dama. Vejam aí um primeiro noticiário. O Janja Palusa custou para a gente, dados oficiais, eu acredito que tenha mais coisas, né? Mais patrocínios que não tenham sido divulgados, mas só a Prefeitura do Rio desembolsou 15,87 milhões de reais para o Janja Palusa. E aí, quando somos outros patrocínios, Caixa, Banco Brasil, BNDES, Itaipu, Petrobras, mais 870 mil. Ou seja, quase 16 milhões de reais para pagar o cachê de 30 artistas. Isso é coerente com quem está querendo combater a fome? Mas existe a possibilidade do Tribunal de Contas da União, com a sua investigação, provocado o que foi, e providências serão tomadas. Esperamos nós que surta algum efeito, que se problemas houveram, esses problemas sejam solucionados de uma maneira ou de outra. O Tribunal de Contas da União aceitou a representação do deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e vai investigar a legalidade do uso do dinheiro público no festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mais conhecido como Janja Palusa. A representação quer apuração dos gastos de 33 milhões de reais, com indícios de superfaturamento e violação ao princípio da moralidade pública. Mas essa é uma notícia que nós tivemos que dar a vocês. Mas vamos falar e mostrar alguma coisa do que o presidente Lula falou sobre a fome no mundo, e citando a fome no Brasil, que segundo ele está sendo contornada e até o término da sua gestão deve ser zerada. Vejam os números que ele está dando durante uma palestra no G20. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022, em um contexto de desarticulação do estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao votar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza.
Mas os números citados pelo presidente, segundo nós sabemos, não condiz com a realidade. A contratação de uma ONG para fazer esse estudo, ela diz que esses números são questão da insegurança alimentar. Isso quer dizer, num certo período, uma pessoa deixa de se alimentar durante um dia. E não quer dizer que ela esteja na fome extrema ou tenha saído dela. E, enquanto ele falava, a etiqueta da primeira-dama se mostrou no evento. Era da nossa, a Rosângela Lula da Silva, socióloga formada, mas às vezes ela comete gafes em alguns pronunciamentos, como irresponsável ou problema. Tudo isto ela já falou em outra oportunidade. E se portar em público, aí está uma pequena amostra. E ainda as repercussões sobre aquela brincadeirinha da primeira-dama. Fake news. Elon Musk falou no inglês dela ali, que é uma ofensa, e a repercussão está aí. Nem a Rede Globo consegue contornar essa situação, e aí está um comentário tecendo uma crítica bem coerente e com uma sinceridade imensa por essas falas da primeira-dama. Júlia, eu vejo como um ato de deslumbramento. O poder deslumbra as pessoas. Você viu a quantidade de puxa-saco que estava rindo? Não tinha graça nenhuma. Tocou uma buzina de navio aí, todo mundo aí aplaude, boa. Então, o poder, ele é feito para deslumbrar as pessoas. Então você vai naquela, então posso falar qualquer coisa, então eu vejo um ato de deslumbramento nisso. Depois, uma postura de militante, que não é adequado para a primeira-dama. Se ela estivesse numa roda de samba, com a camisa do PT, fosse uma militante do partido, cerrando os punhos e xingando o Elon Musk, ok, mas ela é primeira-dama e a primeira-dama carrega, em grande parte, a imagem do governo e a imagem do Estado. Né, Estado com E maiúsculo, ainda mais num evento em que esse Estado está recepcionando líderes mundiais. Mas teve gente que teceu o comentário que não achou tão ruim aquele xingamento da Janja ao Elon Musk e se refere a ele como um empresário ou um bilionário. Não, ele é um representante da maior potência do mundo, na atualidade, que é os Estados Unidos. Ele será um dos ministros de Donald Trump. Então não é a pessoa de Trump, é o que ele representa. Um deles, eu inclusive disse lá na segunda-feira, dia 18, que ela não viu nada de tão ruim na fala dela, simplesmente que a fala não foi útil. Quem é ele? Michel Temer, aquele ex-presidente do Brasil que teve uma passagem meteórica e uma insignificância sem igual. Mas se você não lembra dele, aí está uma passagem dele quando presidente, ou comentando na sua posição de quando assumiu a presidência da República para as decisões que ele tomava. Mas deixa eu dizer para você, eu aproveitei a minha impopularidade. Você sabe que logo que eu assumi, eu já era meio impopular, porque, digamos assim, 40% era, enfim, petista ou partido coligado, era contra mim. Os outros 40% se irritavam comigo porque eu tinha sido vice da Dilma. Então já entrei com 80% contra.
Mas nós temos mais gente defendendo a Janja. É o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira. Por isso que o agro é tão combatido nesse atual governo. Mas, segundo ele, a Janja disse as palavras que gostariam de ser ditas pelos brasileiros. Não, ele se engana. Ser dito por ele, que ele é o homem certo e está no lugar certo e no governo certo. É esse governo que tem tanta impopularidade. Vejam aí a opinião dele. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, defendeu a primeira-dama Janja após algumas falas feitas em relação a Elon Musk. A Aline Beckett tem mais informações sobre exatamente o que ela disse e a repercussão. Aline, bom dia. Olá, bom dia, Lívia, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, o ministro disse que a fala da primeira-dama, ela disse aquilo que estava preso nas nossas gargantas. Foi assim que ele pontuou em uma de suas redes sociais. Essa fala dela ocorreu durante um painel do G20 sobre o combate à desinformação. Janja estava discursando ali sobre esse assunto ser uma discussão global, também sobre essa questão da regulamentação das redes no Brasil. Com relação ao apoio sobre a regulamentação das redes, o ministro daria uma palestra nesse painel também, mas por motivos de segurança, Alexandre de Moraes não pôde comparecer por conta do que houve em Brasília na semana passada em relação ao Homem-Bomba. Ele não compareceu a este evento no G20, onde ele daria essa palestra. Para o ministro Paulo Teixeira, essa fala da Janja demonstra o sentimento negativo com relação às falas de Elon Musk em relação à política internacional. Ele disse que isso é fato e fruto de algo que Elon Musk já vem alimentando durante muito tempo em relação a esse discurso de ódio, em relação a fomentar isso nas redes sociais. Ainda nesse evento, o presidente do Paraguai, o Santiago Peña, de 46 anos, sentiu-se mal e foi atendido. Mas vocês pensam que foi no hospital do SUS? Não. Também não foi o Sírio-Libanês, que é das grandes autoridades, mas foi o Hospital Samaritano. Querem saber alguma coisa do Hospital Samaritano? Eles fazem parte da Rede Américas. É um grupo americano de excelência na área de serviços médicos, considerado hospital de nível AA, o mais alto dentro dos padrões do grupo. É o Brasil mostrando aquilo que o povo não tem. É um excelente atendimento. Ele foi atendido, fez exames médicos e foi liberado. Também durante o G20 foi mostrada a insegurança no Brasil. Um efetivo de 17 mil soldados das Forças Armadas foram mobilizados para fazer a segurança desse evento. Mesmo assim, um grupo especial de paraquedistas entrou num complexo do Rio, foi atingido por tiros, graças a Deus ninguém foi ferido, mas tiveram que pedir o apoio das polícias militares. São aqueles homens que convivem o dia a dia também na guerra, mas na guerra urbana, principalmente no Rio de Janeiro. É o que o governo não gostaria de mostrar a esse grupo do G20. Mas essas são algumas das informações. Eu espero que vocês, além de assistirem a esse vídeo, que curtam, comentem, compartilhem. Deem a sua opinião e se inscrevam no canal. É Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.